Corinthians arma Arapuca contra o São Paulo. Bastidores sobre saída de jogador é revelado no São Paulo. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do nosso querido tricolor paulista. Beleza, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. O negócio é o seguinte: São Paulo venceu o clássico sábado, o elenco ganhou folga domingo e ontem, na segunda-feira, foi de reapresentação no CT, né, cara, para iniciar a preparação para o jogo contra o Juventude. Neste meio de semana, um jogo difícil, confronto direto, que tem que buscar a vitória. Vai ser um jogo duro, né, cara? Jogar lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude é sempre muito difícil, mas é um jogo que o São Paulo vai ter que buscar a vitória já, né, devido a tantos pontos que deixou de ganhar dentro de casa, né? Aqueles, né, Mirassol, Sport, tudo lá que a gente já conhece aí, tá bom? Seguinte, bora falar sobre o treino e nessa reapresentação de ontem. O elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda, após a vitória no Clássico contra o Corinthians por 2-0 no último sábado. Os jogadores iniciaram a preparação para o jogo contra o Juventude, né, que vai ser na quinta-feira às 7 horas da noite, lá no estádio Alfredo Jaconi. Os atletas que foram titulares no clássico contra o Corinthians fizeram exercícios regenerativos na parte interna do CT, que é natural, né? Sempre no treino seguinte, após o jogo, os caras que jogaram mais tempo, tá? Os jogadores que jogaram mais tempo, fazem aquele trabalho de recuperação física, regenerativo, né? Não tem aquele trabalho tático no campo, aí não. Enquanto o restante do elenco fez um treino de força e potência comandado pela preparação física e posteriormente trabalhou no gramado com o técnico Hernan Crespo, que promoveu uma atividade em um campo reduzido. Aquele trabalho no campo, tático, com bola, é mais com os jogadores que não entraram em campo contra o Corinthians, né, ou os que jogaram pouco, né, acabaram entrando ali na segunda etapa, tá bom? A gente comentou com vocês ontem sobre o Mike, né, que estava treinando. E vamos falar sobre ele, sobre o Enzo Dias, que foi cortado de última hora, né, cara, do time do São Paulo no Clássico, mas não foi nada sério com ele, não. O Enzo Dias, que foi cortado no Clássico contra o Corinthians por uma indisposição, está recuperado e integrou normalmente os treinos da equipe. O lateral direito Mike, recuperado de uma lesão muscular sofrida durante a partida contra o Bahia, pelo Sub-20, né, pelo brasileiro do Sub-20, tá recuperado e treinou normalmente com o grupo, tá? Então o Mike, a gente já falou sobre ele ontem, e o Enzo Dias também só foi uma disposição ali de última hora, mas tá tudo bem com ele, né, cara? Participou do treino hoje, tá tudo certo, né? Não vai ser problema, né, cara? E nem desfalque pro jogo contra o Juventude na próxima quinta-feira, não. Vai estar aí à disposição. Inclusive, bora ver o que o Crespo vai fazer, né? Porque o Enzo Dias vem sendo titular durante toda a temporada, mas o Wendel jogou pra cacete contra o Corinthians, né, cara? Jogou muito bem. Vamos ver o que o Crespo vai fazer aí, tá bom? Seguindo aí, rapaziada, olha só. A segunda-feira marcou também a visita de integrantes da delegação do Stuttgart, que é o clube alemão que disputa um torneio em Cotia, né? O São Paulo fez uma parceria aí, né, com o Stuttgart, né, cara, para fazer intercâmbio aí, né? Jogadores do Stuttgart vim fazer intercâmbio aqui no São Paulo, em Cotia. O São Paulo também mandou, né, 2 jogadores para fazer um intercâmbio lá na Alemanha, no Stuttgart, né? E tem essa parceria, tem um campeonato lá em Cotia, né? O São Paulo fez até alguns posts nas redes sociais, né, cara, com membros lá, né, com integrantes, na verdade, da delegação do Stuttgart. O São Paulo postou nas redes sociais. O São Paulo segue a sua preparação com mais 2 sessões de treinos antes de enfrentar o Juventude, na terça-feira, né, hoje, e na próxima quarta-feira, né? O São Paulo treina terça, quarta treina de manhã e à tarde o time viaja aí, né, cara, para poder enfrentar o Juventude na quinta-feira. Belezinha, meu parceiro? Seguinte, rapaziada, vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar aí sobre o capitão, ele mesmo, capitão Rafinha. Ontem foi o dia dele anunciar oficialmente a sua aposentadoria do futebol. A gente comentou com vocês semana passada, né, cara, informação que o André Plihal da ESPN trouxe, de que o Rafinha estava na terça-feira, né, no CT do São Paulo, antes do jogo contra o Bragantino. Ele foi visitar lá, apoiar a rapaziada, e a gente até comentou, pô, eu nem sei se o Rafinha se aposentou ainda ou não, né, e acabou que ontem, aí no dia 21, ele anunciou de forma oficial a sua aposentadoria, pendurou as chuteiras do nosso querido Rafinha, capitão do São Paulo na Copa do Brasil em 23, né, cara? Foi campeão da Copa do Brasil em 23.
e também da Supercopa Rei em 2024. O São Paulo fez um post aqui no Instagram, né, junto com o perfil do Rafinha, dizendo o seguinte, ó: obrigado por tudo, Rafinha. Nosso capitão nas conquistas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei em 2024, Márcio Rafael Ferreira de Souza anunciou a sua aposentadoria dos gramados neste dia 21 de julho de 2025. São Paulino de coração, Rafinha realizou o sonho de defender o São Paulo de 2022 a 2024, honrando a camisa do São Paulo em 117 jogos, né, cara? O São Paulo bota aqui, né, parabéns pela linda trajetória no futebol e muito sucesso nos próximos desafios. Então tá aí, né, cara, o post do São Paulo agradecendo o Rafinha. Cara, o Rafinha, quando chegou no São Paulo, eu fiquei muito desconfiado, né, da contratação. Porque é o seguinte, quando ele sai do Grêmio, né, cara, o Grêmio foi rebaixado, né, pô, Rafinha, Douglas Costa, um monte de cobra no Grêmio, né, um monte de cobra criada. E, cara, tinha várias informações que o Rafinha era aquele capitão negativo, né, cara, que, pô, aquele jogador que mandava no vestiário, né, negativamente, né, eu já fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, mas acabou que veio pro São Paulo, irmão, foi capitão exemplar, né, da toa que ele tem uma carreira brilhante, espetacular na Europa, no Brasil, né, campeão no São Paulo, campeão no Flamengo, e, cara, ele é espetacular, pô, irmão, tinha desconfiança quando ele chegou, mas virei um fanzaço dele, entendeu? É um jogador que fez muita diferença aí nessas conquistas do São Paulo, especialmente na Copa do Brasil, né, cara? O São Paulo tem um título que foi inédito e foi ele que levantou a taça e sendo muito importante, né, cara? Ele fez jogo contra o Palmeiras nas quartas, né? Se não me engano, foi quartas ou foi oitavas? Não vou lembrar agora, mas teve jogo contra o Palmeiras que ele fez gol. Na final, né? Todo mundo falando, vixe, o Bruno Henrique vai aposentar o Rafinha, né? Que o Bruno Henrique tava voando, né? E tem pô, aqui o Rafinha não vai dar conta disso aqui. E ele jogou muito bem, né, cara? Então ele foi importantíssimo aí para a conquista do São Paulo. E sucesso, né, cara? Boa sorte pro Rafinha nessa nova trajetória dele. Ele tá comentando lá no Sport TV, né, cara? No Grupo Globo, participando de programas, comentando alguns jogos ao vivo também. Não sei se ele vai seguir isso, né, de forma definitiva. Mas, cara, se ele voltasse um dia aí pro São Paulo como, né, trabalhando na diretoria, né, sendo um coordenador, né, fazendo alguma função dentro do São Paulo, seria muito bom. Porque esse é aquele tipo de cara, irmão, de cara que é ser bom você ter no seu time, entendeu? Ou no seu clube, né, porque time ele não vai jogar mais, então não tem como ele estar no time. Mas se você tem um cara desse dentro do clube, né, acho que seria muito positivo. Né, não sei se ele quer ser técnico, se ele vai ficar comentando mesmo daqui pra frente. Não sei o que ele quer, né? Acho que ele nunca falou abertamente sobre isso. Mas se um dia ele voltasse a ter uma função no São Paulo, seria muito bacana, seria muito legal, né? Então, é isso, né, cara? Obrigado aí pro Rafinha, né? Que ele tenha sucesso aí nessa nova jornada dele, belezinha? Vamos seguir aqui, rapaziada. O negócio é o seguinte, tá? Vamos voltar ainda para sábado no clássico contra o Corinthians, porque o Corinthians, cara, tá aí fazendo uma denúncia contra o São Paulo, né? Vamos falar sobre a denúncia, depois a gente comenta aqui sobre a questão da súmula, né? Que o Daronco aí, na verdade, não colocou na súmula, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro tá aqui a informação do UOL. O Corinthians formalizou uma denúncia contra o São Paulo por conta de cantos homofóbicos entoados por torcedores são paulinos no clássico do último sábado, né, contra o Corinthians. No ofício encaminhado à CBF e ao STJD, o Corinthians anexou vídeos que mostram gritos preconceituosos vindo da arquibancada ao final do segundo tempo, tá? Fazendo os Corinthians fez ir para a CBF, STJD, por causa de cantos, né, cara, homofóbicos, aí segundo o Corinthians, né, cara, eles né, mandaram lá para STJD, para a CBF, alguns vídeos aí com esses cantos, né, que segundo o Corinthians tem aí. Só que tem um ponto aqui que é muito importante. O Corinthians também criticou o fato de que tais manifestações não foram registradas na súmula da partida. O que o UOL apurou foi que o Anderson Daronco, árbitro da partida, afirmou não ter ouvido os gritos preconceituosos e por isso não relatou. Tá? Então, quando eles pegaram alguns vídeos, né, cara, e fez essa denúncia da CBF no STJD contra o São Paulo. Só que o Daronco não colocou nada disso na súmula. Então, como é que fica? É até difícil dar uma opinião sobre isso, né, cara? Que cantos homofóbicos são esses, porque eu, particularmente, Gabriel, não vi nenhum vídeo, né? Pode ser que tenha, mas eu não vi nenhum, tá?
E, cara, o UOL botou aqui que o Daronco não colocou nenhum tipo de canto homofóbico, de grito homofóbico na súmula, cara, né? A súmula, pra quem não sabe, é tudo que acontece no jogo, o árbitro tem que relatar na súmula, né, cara? É uma súmula ali que tudo que acontece no jogo ele coloca lá. Ele coloca lá porque tal jogador tomou cartão, entendeu? Pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo, se tiver grito homofóbico ele tem que colocar na súmula, só que o Daronco não colocou. E segundo ele não colocou porque ele não ouviu esses cantos homofóbicos, né? Então, cara, vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer, né? Enfim, complicada a situação porque, tipo assim, o cara botou na súmula, eu não vi, né, cara, esses cantos homofóbicos, então fica difícil então a opinião aí sobre isso, né, cara? Fica complicado aí. Se for o que eu tô pensando, se for o canto que eu tô pensando, cara, são, né, esse canto da torcida do São Paulo, se for o que eu tô pensando, é um canto aí baseado em fatos que aconteceram, né? Não necessariamente é um canto homofóbico, são coisas que aconteceram na vida real, né? Mas enfim, vamos aguardar aí para ver, né, se vai ter punição, né, cara, né? Se tem veracidade esses vídeos que o Corinthians fez na denúncia, vamos aguardar aí, belezinha? Enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. E o negócio é o seguinte, ó. Bora falar aí sobre o Luciano que tá em alta aí, com moral, né, cara? Vem jogando muito bem desse último jogo pro São Paulo. E o negócio é o seguinte, ó. Tem aqui uma informação que o UOL trouxe, tá? Na verdade, nem sei porque o UOL trouxe essa informação aqui, porque isso aqui já é coisa passada, né? Mais alguns bastidores aí de uma quase saída do Luciano que aconteceu em 2024. Olha só, informação do UOL. O atacante Luciano quase deixou o São Paulo no final de 2024. A decisão dividiu a diretoria e teve o veto do presidente Júlio Casares. O Santos chegou a acertar com o staff do jogador, que tinha recebido sinalização positiva para uma saída. O São Paulo e o Santos conversaram diversas vezes e negociavam para buscar um acordo, que não avançou ao ponto de chegar ao conhecimento do diretor Carlos Belmonte. O Luciano, que havia deixado seu futuro em aberto em 24, é verdade, já teve algumas entrevistas no final de 2024 que ele deu e perguntaram se ele ia ficar, né? Porque tinha essa informação que tinha time da China que era no ele, é China ou era Arábia, né? Alguma coisa assim. Aí ele falou, não sei se eu vou ficar, não sei, né, cara? Ele sempre deixava assim aberto em algumas coletivas nos últimos jogos de 2024, né? Foi a manifestação que o UOL colocou que foi essa, ele falando que não sabia se ficava aí ou não. O Luciano não era unanimidade na diretoria de futebol e alguns defendiam a sua saída. Quem será do departamento de futebol do São Paulo que defendia a saída do Luciano? Aí isso aí provavelmente a gente nunca vai saber, né? No entanto, ao saber das conversas em andamento, foi o presidente Júlio Casares que entrou no negócio para vetar a saída, tá? Então o Santos estava interessado, estava tendo a conversa aí do Santos com algumas pessoas do São Paulo. Quando o Casares soube, ele vetou, né? Ele não quis aí que o Luciano saísse para o time do Santos. O UOL apurou que, na época, a diretoria de São Paulo justificou o encerramento das negociações por conta de uma pressão interna. E depois disso, o Santos desistiu do negócio. Esses bastidores ocorreram paralelamente à decisão pessoal do atacante, que no início do ano, o Luciano chegou a falar sobre o tema e afirmou que preferiu seguir o São Paulo após conversas com a família e também com o técnico Luiz Zubeldia. O camisa 10 citou que não gostaria de apagar sua história no São Paulo para ir ao rival, né? Assim, cara, eu lembro disso aqui porque é o seguinte, se eu não me engano, né, acho que o UOL não colocou aqui, que o São Paulo estava negociando com o Santos uma troca que eu, se eu não me lembro, era pelo Lucas Barbosa, que eu não faço a menor ideia de onde o Santos negociou ele, né? Lucas Barbosa, que era um jogador de velocidade de lado de campo. Se eu não me engano, era ele, cara. Se não for, eu tô confundindo, mas eu acho que era o Lucas Barbosa mesmo. Era jogador de lado de campo, né, pô? Eu lembro que até eu fiz um vídeo aqui puto, porque eu falei, pô, os caras estão trocar o Luciano pelo Lucas Barbosa, cara. Tipo assim, é brincadeira, né, cara? Tu vai trocar o Luciano, que é um dos jogadores que mais tem gols aí no Brasil nos últimos anos, só você olhar, cara. Pegar os maiores artilheiros do Brasil nos últimos anos, o Luciano tá entre eles. Inclusive, eu vi uma matéria do GE ontem, né, cara, com os maiores artilheiros do Brasileirão em atividade. O Luciano é o segundo, tá? Só o Gabigol fez mais gol no Brasileirão,
né, do que o Luciano, né, dos artilheiros que jogam ainda, que estão em atividade. Aí tu vai trocar um cara desse pelo Lucas Barbosa, eu fiquei puto na época, né, que foi no fim de 2024, né, barra começo de 2025, que é uma aberração, né, cara, trocar um jogador igual o Luciano aí pelo Lucas Barbosa, era o fim da picada realmente, né, cara, te contar o negócio aí, quem do departamento de futebol que defendia a saída dele, irmão, a gente provavelmente nunca vai saber, né? Apesar que tem uma parte da torcida do São Paulo também que queria que eles, que acabou o ciclo do Luciano, que tem que ir embora, que não sei o que, eu sempre defendi ele, sempre gostei muito dele, né? O bom de ter canal é isso, os vídeos, tá tudo aí no canal, e eu sempre gostei dele, só que assim, cara, tinha muita crítica no Luciano, porque ele jogava de meia que não era a posição dele, né? Aquele assunto, né, do Luciano que a gente sempre fala, pô, o cara não é meia, o Cebolinha botava o cara de meia, ele tem que jogar sempre dentro da área, estando perto, irmão, da área, porque ele é um baita finalizador, o melhor finalizador do São Paulo, né? Quando o São Paulo tá acabando, ele tem que estar dentro da área, né? Como aconteceu contra o Corinthians aí, tá bom? Aí, rapaz, falando ainda de jogo contra o Corinthians, né? Não só desse jogo contra o Corinthians, mas também contra o Bragantino, olha só. Os gols do São Paulo, desde a chegada de Hernan Crespo, cara, todos passaram pelos pés do Luciano, né? O Crespo chegou e estreou contra o Flamengo, São Paulo não fez gol. Contra o Bragantino, o André Silva fez 2 gols com 2 assistências do Luciano. O Luciano participou dos 2 gols diretamente contra o Bragantino. E contra o Corinthians, o Luciano fez os 2 gols, né? No único jogo que o São Paulo não marcou foi contra o Flamengo, quando o Luciano não estava em campo, porque ele estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, 4 gols aí, né? 3 jogos com o Crespo, 4 gols, os 4 com participação do Luciano. 2 gols e 2 assistências. Ele já vinha numa fase boa antes da parada para a Copa do Mundo. Já vinha fazendo gol, jogando bem ali e voltou dessa pausa aí jogando bem, né, cara? Continuar, torcer para ele continuar essa toalha, porque não tem Lucas no Oscar, então o Luciano tem que continuar jogando bem, porque a gente vai precisar dele. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.